Bem-vindos de volta a mais um podcast, gente. Hoje é aquele dia que é feito para você rir junto com a gente. Hoje é o dia de contar as histórias hilárias que a gente já viveu em missão. Então hoje eu tô aqui com ela, a minha, a sua, a Yaya do Júnior, pastora Eduarda Ventura. Nossa, eu não tenho nem roupa para essa apresentação, seria o que eu faço. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. E hoje a gente também tem uma convidada super especial. Ela que chorou, que implorou, que mandou carta, mandou e-mail, louca para participar desse podcast. Ela mesmo, Thaís Lazari. Essa garota, tu é abusada, né, Dayana? Só um pouquinho. Gente, olha só isso. Apresenta, gente. Seja bem-vinda, Mas Thaís. enfim, tô muito feliz de estar aqui com vocês e vambora, que tem muita história boa pra gente. Muita. Então hoje a gente vai contar algumas histórias que a gente já viveu juntas e tem uma também surpresa. Essa vai ser do acampamento que nós fomos. Eu quero começar contando uma que é a história que a Thaís joga na minha cara todas as vezes. Foi um dia que marcou a vida da Thaís. O dia que a Eduarda foi pregar em uma consagração de jovens e adolescentes. Conta um pouquinho pra gente, Duda, de como foi essa consagração. Já começa a história boa quando eu sou chamada para ir numa consagração 9 horas da manhã, ou do meu próprio dialeto, 9 da madrugada, 9 da madrugada. para pregar numa consagração na Assembleia. Né? Aí já começou a situação. Beleza, não, vambora, vou chamar as meninas para ir comigo, porque a gente nunca sai desacompanhada. E aí chamei Dayana e Thaís para irem comigo. E aí eu chego lá, elas já estavam, acho que as duas já estavam. Chegamos juntas. E aí a Dayana tava de saia. E aí eu desço do Uber de vestido, e aí como meu vestido tinha alça, um casaquinho por cima, porque, né, a gente respeita o lugar que a gente honra o lugar que a gente tá indo, o costume do lugar. O meu casaquinho, o meu vestido lá quase no pé, e a Thaís olha pra uma, olha pra outra. Aí ela olha assim pras minhas pernas, o vestido. Ela olha pras pernas da Dayana, a saia. Ela olha pras pernas dela e vê uma calça jeans. E ela fala, que história é essa que só eu tô de calça? Gente, olha só, dá um close aqui em mim, por favor, que eu preciso falar sobre isso. Gente, o meu semblante foi lindo. O brilho dela saiu assim, o brilho ó. é tipo aquela música, né? Era tipo isso, gente. Eu não esqueço do look da Eduarda, aquele vestidinho dela. Que jeans era azul. Mas Não ela lembra tava de nada. jeans. Para. Qual era a cor do casaquinho? Ah, não lembro. Aí, Eu viu? fiquei- Não sabe, não Minha sabe. filha, Tá falando fiquei que não sabe. impactada com o vestido. O vestido foi um saltinho. Eu falei, 9 da manhã. Qual era a cor do saltinho? Lembro, Ai, eu tá fiquei vendo? impactada com o vestido. E eu de calça, eu olhei pra cara da Dayana. Assim. E eu vendo o povo chegando, né? Porque a gente tava esperando o Eduardo, o povo chegando de vestido. Dayana, você não sabia que era pra vir de saia? Eu falei, Dayana. Ninguém me falou que eu fiz isso. Thaís, a gente tá numa consagração da Assembleia, Thaís. Gente, olha só. Você sabe que o pastor, quando vai pregar em algum lugar, ele leva os discípulos. Sempre tem um que é mais ou menos. Né? Eu era mais ou menos. Gente, eu me sentia desviada naquele momento. Falei, vai chegar alguém que vai falar assim, pastora Eduarda, tem uma que tá bem, a outra tá mal. Eu Né? ia falar, tô evangelizando, tô ganhando pra Jesus. Olha, Mas, gente. Thaís, pelo menos você aprendeu. A partir daquele dia, você nunca mais vai em nenhuma assembleia de calça. Não, eu aprendi que eu não posso confiar em você. Porque o conflito foi aí. Você nem pra me avisar, querida. Vamos lá que o look é diferente. Mas a gente ficou, Thaís, é senso comum. Na Assembleia não se usa calça. É saia, comprida, vestida, Thaís. Mas ninguém me avisou, eu, Thaís, mas é uma Assembleia. Você não avisa os seus adolescentes? Tem que vir com roupa de cair? Não, roupa de cair, que é uma roupa confortável. Então, também, se nego vem com a roupa errada. Aí aqui é a irmã que segura o B.O. E aí? Mas eu jurava que você sabia. E a Thaís, ela tem uma questão, gente. Quando ela fica injuriada, Vai ela expor minha vai vida. jogar aquilo ali na sua cara. Joga até hoje. Até A irmã hoje. não liberou perdão. Não, Vamos por fazer uma favor, oração aqui de libera liberação perdão. de perdão. Senão eu Libera. não vou tomar ceia. Não vai tomar Eu ceia. não vai, Não Senhor. liberou perdão até hoje. Até hoje. E olha, e a Sofri. gente tem muitas histórias. E tem uma que é assim, né? Esse foi o puro suco. Essa foi a última. Foi a última vez que eu levei vocês comigo. Essa foi o puro suco do caos. Estávamos em uma igreja mais tradicional. Mais que estava tradicional. transicionando. E chamam o quê? A irmã do profético. Pra pregar A 8 da pastora manhã. do profético. De manhã, 8 da manhã. Conta pra gente, Duda, como foi essa loucura? Me chamaram pra pregar 8 da manhã.
Aí já começou o problema. Não, o negócio. A parte engraçada. Um dia a antes. treta começa na Isso que eu ia véspera. falar. Verdade. Porque eu ia pra um lugar e eu tava assim, cara, a gente tava saindo de uma conferência aqui, tava no meio de uma conferência aqui. Eu, cara, ninguém vai querer ir comigo, porque eu tenho que estar lá cedo. Acho que eu tinha que estar lá 8h30 da manhã, algo assim. E aí eu, cara, não vai dar certo, não vai dar certo. Ninguém vai querer ir comigo, eu não falei com ninguém. E aí, no sábado, eu já tava decidida a ir sozinha, o que não é recomendado. E aí, na véspera, aqui na igreja, assim, no final, encerrando cantina de conferência, eu solto. Eu acho que eu falei com alguém, tipo, cara, eu sei que você tá cansada, não quer ir comigo, não? Foi comigo, gente fofo. Foi tava ali na contigo. cantina. Eu sei que você tá cansada, você não quer ir comigo, não. Cara, apareceram umas 4 ao meu redor, assim. Como assim você vai no lugar e não fala com a gente? Eu fui posta na cruz. Eu achei que eu não ia voltar pra casa, eu achei que eu ia morrer ali, agredida por Aprendemos elas. direitinho. Brigaram comigo, assim, horrorosamente. Aí foi o fim da noite de um dia e o início do dia do outro, naquela coisa do um Uber. A pessoa que sempre leva a gente pode, não pode, um Uber, vai dar todo mundo. Quem vai, quem não vai, quem acordou, quem não acordou. A gente se humilhando. Porque teve aí. gente que não acordou. E aí, por fim, consegui, como é que vai fazer o trajeto? Quem vai pra casa de quem? Onde a gente se encontra? E, por fim, nos encontramos e fomos. Então, fomos em 4. Era eu, claro, que eu ia pregar. A pregadora da manhã. E aí, fui com Dayana, Thaís e a Natália também. Que tinha praticamente acabado de chegar na igreja. Natália tinha né? acabado de chegar na igreja, a gente já enfiou ela num negócio Ela desse. A era Natália, mais assim, ó. animada, gente, coitada, Não, ela. não sabe. Aí a gente descobriu que ela tem histórico de acompanhar uma amiga dela que prega. Então ela tá assim, Já carreirista. entende. Carreirista. Aí a gente foi, e aí a gente chegou no lugar, o lugar era super tradicional, e me coloca pra abrir. Era um evento deles de dia todo sobre evangelismo e já me coloca pra falar com o João Batista. Quem me conhece sabe que eu já tenho um negócio ali. Com o João Batista. Já não dava pra chegar brincando. Então eu já cheguei levando o negócio a sério. E aí, enfim, né? A gente fala umas coisas e o povo vai regalando o olho. A gente fala outras coisas, o povo vai regalando mais o olho. A gente vai falando as coisas, o povo vai regalando mais o olho. Eu sei que no final acabou, fiz apelo. As meninas oraram, botaram a mão na cabeça do povo, ministraram o povo. E quem tava no banco ainda com o olho arregalado e outros lá recebendo, chorando. Eu sei que no fim do negócio todo, teve uma pessoa específica que veio até mim e começou a me falar coisas. E foi engraçado que essa pessoa, quando ela tinha ido à frente, isso já no final do culto, ela veio falar comigo. Mas quando ela foi à frente, na hora do apelo, eu acho que as 3 tinham tido impressão com a mesma pessoa. As Sim. 3 tinham tido impressões que se complementavam. Inclusive, antes dela vir, as 3 estavam comentando comigo as impressões que se encaixavam. Então, a gente já estava naquela coisa do Deus quer fazer alguma coisa com essa pessoa. E aí, quando ela chega e começa a me falar, e aí eu pesco mais coisas também, eu já tinha as informações das meninas, e a gente começa a fazer uma ministração de libertação, de cura interior, baseada em perdão, em traumas e coisas, que acaba sendo uma ministração um pouco longa, porque você vai batendo ponto por ponto. Só aí começa o problema, porque o pessoal estava transicionando de uma sessão para outra, eu estava no meio do templo, com a mão no ombro da garota, a garota se tremia de tanto chorar. A gente parou. As a 3 igreja. assim na frente, fazendo quase um paredão na frente da pessoa, e o pessoal da organização do evento querendo tirar a gente de lá. Só que toda vez que alguém chegava para aproximar, as meninas estavam apavoradas, porque E ficava eu só fazia assim, assim, ó. Como que diz? Espera aí que eu tô trabalhando. E a gente lá de guarda, lá, cercando E a o irmãzinha rolê. até tentou levar a gente pra outro lugar. Não, vocês não ganham, gente. Espera Deixa aí. Vamos aqui. deixar o negócio aqui. Só que o melhor é assim, eu peguei, eu foquei. Eu tava ali conduzindo, aí eu não sabia se o pavor maior das meninas, a cara delas era sensacional. Porque a Natália tava assim. Eu acho que a Natália nunca tinha visto negócio assim. E aí, as 3, porque eu acho que vocês nunca tinham me visto ministrar Ministrando. naquela abordagem. Não, cura interior não. Eu nunca tinha feito isso com elas ou na frente delas. Então elas estavam um pouco chocadas. Não sei se elas estavam chocadas com a situação. Eu estava vibrando. Ou se elas estavam com medo do povo arrastar a gente pra fora. Também. Porque eles estavam muito bolados com a gente. A gente Estavam. atrapalhando ali o rolê, mas vou fazer o quê, gente? A gente pensando, nunca mais vão chamar a gente. Nunca Não chamaram mesmo. Quando você chamou a frente pra gente orar, né, pelo pessoal que tava lá, o pessoal olhava a gente com cara, tipo assim, O que vocês estão tá fazendo, né? É. aqui? Mas tem lugar que a gente vai, e eu acho que vocês já perceberam isso até de experiência, pessoal, porque as bichinhas também pregam. E tem lugar que a gente sabe que a gente só vai pisar lá uma vez. É. Não vão chamar de volta. E eu acho que esse é a grande chave de virada entre temor de homens e temor de Deus. Eu não tô indo para agradar um pastor, um grupo ou Sim. uma igreja porque eu quero voltar lá. Eu não me movo por essa fama, por esse querer estar nos lugares. Eu me movo por aquilo que Deus manda eu fazer. Então, eu sei que a palavra que eu ia entregar lá poderia ser talvez um pouco forte e indigesta. A pessoa que me convidou, eu perguntei para ela, você já me viu pregar? Você já viu qual é o meu estilo? Você já ouviu as coisas que eu falo? E a pessoa, não, a gente sabe que a gente está chamando. Eu tenho certeza. Absoluta. E a pessoa, não, a gente tem certeza. Eu, então tá bom, saiba que você está chamando, é importante.
Mas tem lugares que eu sei que eu vou chegar lá, eu vou falar a mensagem que eu preciso falar por temor a Deus. É o que ele, obediência a ele. Mas que as pessoas talvez não consigam lidar bem com aquilo. Ou pelo confronto, ou pela novidade, ou por ser algo que foge do rito tradicional. E provavelmente, pelo menos, né, durante muitos anos, eu não seria chamada naquele lugar novamente. Não vai. Mas ali eu já sabia que eu estava queimando muita coisa. Sim. Por conta do contexto da igreja, sem julgamentos. A gente já foi uma igreja naquele contexto também. Mas eu não poderia modelar a palavra para agradar as pessoas que estavam lá. Eu tenho que ser fiel ao que Deus me deu. Mas Exatamente. é interessante porque depois que a gente ministrou lá na vida daquela pessoa e a gente foi embora, a gente teve uma certeza muito clara, né, de que a gente foi ele para encontrar. Esse foi o comentário do Isso Uber, é fantástico. né? Na verdade, no Uber a gente teve 2 assuntos. O primeiro foi a gente trocando a ideia de que todo mundo achava que é como se aquele dia a gente tivesse ido naquela igreja para a libertação daquela pessoa que foi ministrada. E, de fato, acho que foi um comentário que a Natália falou. A cara dela, quando a gente chegou e a conheceu a primeira vez. Completamente diferente. Completamente diferente da cara dela depois que a gente saiu de lá, quando ela tinha passado por todo aquele momento. Sim. Não, totalmente. Então, era assim, outra pessoa. era outra pessoa. Então, é até mesmo assustador o poder do Espírito Santo quando ele pega uma pessoa e fala assim, ok, agora eu vou tirar os pesos que estão sobre você. Vamos libertar essa vida aí, meu filho. E é aquilo, por mais que nós já estamos caminhando sobre isso, sobre o profético, mas tudo é diferente. O culto que acontece aqui num domingo de manhã é diferente do culto que acontece à noite, porque o Espírito Santo, ele renova, ele faz coisas novas. Então, por mais que a gente vá em determinado lugar com uma expectativa, que a gente já está vivendo aquilo ali, quando chega lá, tem novidade de vida, tem coisa nova, o Espírito Santo. E às vezes até a gente fica chocado. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu não sou uma pessoa da mais calma, né? Eu sou ligada no 220. E aí aquilo tudo aconteceu ali, mantendo ali minha serenidade, minha tranquilidade. Quando eu entrei no carro, acho que o Uber ficou louco comigo, porque eu metralhei. E eu falei, caramba, Eduardo, eu não acredito que a gente viveu isso. E aí Eduardo olhando pra minha cara e a Thaís, porque a Thaís, assim, por mais que a Eduarda e a Thaís caminhem comigo cerca de 5 anos, acho mais ou menos, ainda tem coisas que eu faço que chocam elas, entendeu? Não, muitas coisas que você faz chocam a gente. 90%. E aí eu vibrando, porque assim, uma coisa que a Eduarda falou uma vez no curso, e é muito real. Se uma pessoa é liberta, se uma pessoa passou por alguma situação e houve ali a manifestação, o que a gente tem que fazer depois é ficar alegre, porque houve a libertação. Se houve manifestação, houve libertação. Então eu vibro. E, cara, naquele dia, gente, eu sei que a analogia vai ser péssima, mas se você entendeu, você entendeu. Eu assisti Grey's Anatomy. Naquele dia eu estava me sentindo a própria cirurgiã do Grey's Anatomy, vendo ali a Eduarda realizando tudo aquilo ali, a pessoa sendo curada, transformada. Minha filha, eu me senti própria Cristina. Eu estava ali vibrando. Quando a gente entrou no carro, eu nem ia falar. Eu acho que a Eduarda ainda não estava ali entendendo o que ela tinha acabado de fazer, com eu falando 384 coisas, metralhando. Aí só lembro que teve uma hora que a Eduarda falou assim, Diana, calma. Aí ela começou a falar assim, pausadamente, que eu acho que ela estava tentando me acalmar, porque eu estava vibrando. Mas assim, até o Uber ficou meio Não, mas depois, né? a Dayana, porque a gente estava na programação aqui na igreja, né? Cara, a Dayana, ela tava, parecia que ela ia explodir. Ela, Thaís, tem noção do que o Eduardo ensinou pra gente? Do que a gente vivenciou? Uma pessoa foi tocada, olha o que a gente aprendeu, meu Deus. Porque assim, Dayana, respira. Não, aí ela só mudou o assunto. O respiro dela foi mudar de assunto, porque eu não sei se você lembra. Mas ela metralhou o Uber, ela praticamente convenceu o Uber. Não, ela convenceu o Uber a seguir o pastor Josadak, convenceu o Uber que o pastor Josadak é maravilhoso. Tava quase convencendo o Uber, que era de Niterói, entendeu? A vir para Queimados na igreja. E os comentários do Uber eram os melhores. Eram coisas tipo assim, nossa, você gosta mesmo do seu pastor? Ela, eu amo meu pastor, eu honro meu pastor. E a gente assim, atrás. E a Dayana estava na frente, do lado do Uber. O Uber estava oprimido. Eu tava com pena dele, estava oprimido lá da Dayana. E aí lá atrás estávamos eu, Thaís e Natália, e a gente rachava o bico. Se olhava, a gente ficava assim, chegou um ponto que o negócio ficou assim, tão esquisito, que eu não sei se foi você, a gente ligou de vídeo pro pastor Josadak. A gente apresentou o Uber pro nosso pastor. Gente, o cara ficou em choque. Tipo assim, no nível que tava. Eu acho que ele ficou em choque também pelo fato da, assim, a gente chamar ele numa chamada de vídeo e ele atender de boa. E entrar na zoeira. Ele em casa, ele... Oi, meninas! E o
O cara do bem choque. Teve uma hora que eu quase falei assim, gente, para que o seu homem precisa dirigir, deixar a gente em casa. Mas foi mais ou menos isso. A Dayana metralhou o Uber no retorno. Mas foi icônico. Foi uma manhã icônica. Não, o Uber nunca mais te esqueceu, isso é um fato. Nunca mais. Nunca mais. E aí a gente tem uma última história. Nosso pastor, ele ministra em muitos lugares. E ele tem, sei a palavra seria mania, não, costume de levar seus discípulos para irem ministrar junto com ele. E aí um belo dia ele convidou eu, Thaís e pastora Rejane para ir para um acampamento. E chegando lá, nos foi prometido o quê, Thaís? Um banquete. Banquete. Uma piscina. Um quarto exclusivo. Com piscina. E a gente chegou lá, tinha o quê, Thaís, para jantar? Olha, tinha a provisão do Senhor. A gente cria que tinha a provisão do Senhor naquele Alimentar espiritual. Gente, era muito engraçado porque a nossa função era no início, era receber o povo no acampamento. E aí o pastor falou assim, quando acabar vocês podem ir embora. Eu falei, quê? Cheguei aqui, tu acha que eu não vou receber 3 dias? Ficar aqui, ó. Um monte de aleluiado pra pregar, você não acha que eu não vou fazer minha mão de conchinha? Não. Beleza, chegou a... Corta pra janta, gente, corta pra janta. Quando a gente olhou lá, o pastor olhou assim, um caldo, não tinha mais nada. E o pastor é fit, Nem a torradinha? Né? Não, Não, o pastor... e era fracionado. Porcionado. O pastor é fit, né? Então ele falou assim, pô, vou só no caldozinho, não sei o quê. Jejum. Só que ele viu que não tinha mais nada, não tinha complemento. Aí era o caldo e o arroz. Ele, opa, eu vou botar arroz pra dar uma sustância, gente, olha. E aí, beleza, a gente nessa, pô, e aí, o que vai ser, e não sei o quê. Aí o momento lá de comunhão, não sei o quê. Corta para o pastor, uma pera e 3 pessoas. 4 pessoas dividindo a pera. Era uma briga de faquinha, quase. Era. E um pote de batata, que o pastor já não come, né? O pastor é fit, mas naquele momento era um momento de necessidade. Ele se vendeu. Ele comia a batata e ele falava, Senhor, multiplica essa batata, multiplica essa batata. Não, e o legal é que a gente foi numa expectativa pro acampamento, a gente não levou nada. A gente falou assim, vambora. Não levamos um biscoito. Eu vou encher... Gente, mas aí vocês são muito amadoras. Todo acampamento que você vai, você leva Nos biscoito. prometeram banquete, Na Eduarda. palavra do nosso pastor. Gente, vocês estão com pouca carreira com o pastor de vocês. Se fosse eu ia levar a segunda mala das Americanas. Fazendo merchan, Americanas. Patrocina nós. Tá faltando uma batata aqui, ó. um lanche. Isso, chocolate. E a piada nossa agora, a gente fala, pastor, quem viu passar na prova e não ajudou, agora vai querer. Quando a gente estiver no top dos acampamentos, vai falar, levou elas. Porque não sabe a luta. Não viu a gente passou. dividindo pera com faquinha. Exatamente. É isso aí, entendeu? Mas Uma simples pera. Mas é isso. Eu quero saber, vocês têm alguma história pra contar? Seja com a Eduarda, que Algum a galera pastor aqui já da carregou PIB, vocês pra alguma pastor furada? Júnior, alguém. Conta aqui pra gente, deixa aqui nos comentários e não se esqueçam. Sigam as nossas redes sociais, @PibQueimate, o meu, claro, @Dayana Balbino, Duda Ribeiro e Thaís Lazari. Que Ribeiro? Meu é Duda Ventura. Ah, é, Ribeiro é por causa do marido, Aí, tá né? Mas vendo? não mudou o arroba. Ô, Júnior, você já mudou seu arroba? Não mudou, gente. Então ele ainda tá lá. Gente, meu Deus. É isso. Beijo!